Professor, estou fazendo aula de língua espanhola faz 4, 5 anos. Viajei para um país de língua espanhola, mas não consegui falar uma única palavra. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Vou fazer um conteúdo hoje de língua espanhola que é com relação à insegurança para você aprender um novo idioma. No caso aqui, claro, insegurança para aprender a língua espanhola. Mas antes de começar qualquer coisa, se você ainda não me segue, clica no botão vermelho, ativa o sininho. Vou deixar aqui na descrição para você me seguir lá no Facebook e no Instagram também. E aí eu quero que você me responda aqui nos comentários. Você está fazendo aula de língua espanhola? Você está estudando num curso de língua estrangeira, numa escola, no teu colégio? Você estuda por conta da internet? Faz quanto tempo que você estuda? Me conte um pouquinho sobre essa experiência que você tem com a língua espanhola, na questão de estudo, de pesquisa, até mesmo de viagem. Se você já foi para um país de língua espanhola, conta aqui para mim nos comentários, beleza? Mas vamos lá então. Então vamos pensar em insegurança. Por que ocorre insegurança quando a gente está aprendendo um idioma? A gente está estudando uma língua estrangeira, principalmente quando é a primeira língua estrangeira. Por que acontece bastante a insegurança? É bem comum. Vou dar um exemplo. Vamos pensar assim. Tem gente que está estudando, às vezes, está fazendo inglês, está fazendo espanhol, muitas vezes por 3, 4, 5 anos e até mais, mas estuda. Muitas vezes a pessoa é estudiosa, ela assiste filme, ela lê livro, ela escreve, ela ouve vídeo na internet, ouve YouTube, só que ela não tem o hábito de falar, o hábito de se comunicar ali pela oralidade na língua estrangeira. E aí o que acontece? Quando ela tem a sua primeira experiência, ou então as primeiras experiências, ela trava, ela gagueja, ou ela fala em portunhol, né? No caso o português com o espanhol, a mistura, ou então ela não consegue falar de nenhuma maneira. Então tem várias hipóteses, vários motivos que fazem isso acontecer, é claro. Eu vou dar um exemplozinho meu, quando a segunda vez que eu fui para um país de língua espanhola, eu já tinha ido para o Paraguai, assim, foi uma passagem muito rápida, né? Passei ali algumas horas, então não daria para eu explicar melhor com relação a isso. Mas a primeira vez que eu fui à Argentina, a primeira vez, isso faz mais ou menos uns 15 anos, cheguei em Buenos Aires, e aí o que aconteceu? Eu estava sozinho num restaurante, eu já era formado para ser professor de língua estrangeira, eu já dava aula de língua portuguesa, de língua espanhola ainda não, mas eu já tinha formação para ser professor de língua espanhola. Beleza, então eu já tinha estudado alguns anos ali na faculdade, já tinha o diploma superior para ser professor de espanhol e viajei ali para a Argentina. Estava num restaurante, cheguei lá no restaurante, pedi o menu, pedi o cardápio e fui ver metade das coisas praticamente eu não conhecia. Porque eram palavras típicas, né? Vocabulários típicos ali de Buenos Aires ou da Argentina. Então, assim, aquilo que eu já tinha estudado quando eu estudei no CELEM, no ensino médio, quando eu fiz na faculdade língua espanhola, ou quando eu já tinha assistido filmes, já tinha lido alguns livros, já tinha ouvido música, já tinha tentado conversar uma vez ou outra com algumas pessoas, apresentado trabalho em língua espanhola, chegou lá no país, lá na Argentina, e eu travei. Eu lembro que eu chamava o garçom, mas no primeiro dia assim, foi muito estranho. Eu falava um portunhol esquisito, eu sentia, parecia que eu não conseguia me comunicar direito. Aí pedi o cardápio e eu olhava um monte de palavras, eu não sabia o que significava. Aí tinha que perguntar ali para o garçom, né, para o moço com Z. Eu até tenho um vídeo aqui que eu falo sobre essas questões aí das palavras, de expressões na Argentina. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Mas eu chamei o garçom e perguntei, né, alguns pratos ali o que significava. E eram comidas, na sua maioria, eram pratos típicos ali da Argentina. E aí eu já tinha estudado 2 anos de espanhol, já tinha feito faculdade por 4 anos, né? E feito para ser professor de língua espanhola. Cheguei num país de língua espanhola e não conseguia, então é bastante comum. Isso acontece ainda mais numa língua aí que você tem oficialmente, né, 21 países de língua espanhola, tem os seus regionalismos, as suas variações, é comum você não saber um monte de palavra. Mas assim, mesmo nessa viagem que eu estou me referindo aí, que faz bastante tempo, chegou ali mais ou menos no terceiro dia, quarto dia, eu já estava me comunicando em espanhol no hostel, num bar, num restaurante, onde fosse. Muitas vezes eu nem lembrava mais, nem percebia que eu estava falando espanhol, já estava saindo naturalmente. Mesmo porque eu já estava estudando a língua espanhola já fazia 5 anos, e aí eu estava lá mesmo para treinar o idioma, para conhecer um país de língua espanhola,
Então, quando chegou ali mais ou menos ali no terceiro, quarto dia, eu estava falando naturalmente, sem pensar sobre, sem perceber que eu já estava falando espanhol com naturalidade. Então, você ter medo, insegurança, isso é bastante normal. Tem algumas dicas, né, que eu posso dar para você ir perdendo esse medo, se soltando, né, um pouco mais de naturalidade, mesmo que você não esteja acostumado. Então a primeira dica que eu dou é o seguinte: você buscar na internet, a gente aproveitar que tem muita coisa no YouTube, até assistindo filmes e tal, mas pessoas de países diferentes. Então se você procura no YouTube lá, falantes da Argentina, falantes do Chile, falantes do Peru, falantes da Espanha, você perceber o sotaque diferente. Porque assim, quando a gente começa a estudar uma língua, no caso o inglês tem vários países, né, tem os sotaques diferentes de cada região, de cada país, como no espanhol é a mesma coisa. Aí você pensa assim, pô, eu estou estudando língua espanhola, às vezes eu não sei se eu pronuncio de um jeito ou de outro, às vezes tem um sotaque diferente que eu gosto mais, eu tenho um costume de falar de um jeito. Procure ouvir aí pessoas falando, né, nativos falando de países diferentes, aí você ouve, ele falou uma frase, né? Ouça essa frase do jeito que esse nativo fala, para o vídeo, tenta pronunciar, ouve de novo, pronuncia de volta. Beleza, fiz isso com um vídeo ali sei lá, ouvi uma guatemalteca falando, lá da América Central. Beleza. Passou um tempo, peguei um vídeo de alguns mexicanos conversando. Eu começo a ouvir, começo a entender um pouquinho do sotaque ali do México, né? Algumas regiões diferentes, como é que eles pronunciam. Tento falar igual. A partir disso, se você faz isso várias vezes, passa um período, não há necessidade de você fazer isso todo dia, né? Às vezes você está estudando, você vai para a faculdade, você vai para o trabalho, você não consegue fazer isso todos os dias, mas se você conseguir fazer uma vez por semana, isso já te ajuda bastante. Então você vai lá, pega um videozinho de alguns minutos, ouve ali o nativo falando, pega uma frasezinha, tenta repetir, ele fala de novo, você tenta repetir de volta, e pode ser que com o tempo ali, né, você consegue aos pouquinhos ir soltando a língua. Mas é claro, né, aqui eu estou dando a ideia de você, de um passo, né, de uma forma de você soltar sua língua. E assim, se você está familiarizado, você lê gibi, lê livro, assiste filme, assiste série, ouve vídeos na internet, escreve, nossa, tudo isso aí te facilita bastante a você conseguir aprender o idioma mais rápido, né? Mas muitas vezes o caso é a timidez, é a vergonha de falar. Então esses passos, essas formas de você ir se comunicando e tentando falar ajuda. Até mesmo quando você está ali, aquela dica, né, para quem vai fazer teatro, para quem vai fazer uma apresentação de trabalho, você vai fazer um seminário, você está em casa na frente do espelho, né? Você tenta fala em voz alta. Por quê? Você está, me gusta hablar espanhol. Você escuta um nativo falando, a mim me gusta, me apetece, me encanta, a mim me encanta. À medida do tempo, você vai modificando. Veja, uma hora eu falei me gusta, a mim me gusta, me encanta, a mim me encanta, me apetece. E você vai modificando, vai adquirindo vocabulário. E você falando em voz alta, você vai ouvindo a forma que você fala, aí você vai vendo se você gosta, não gosta de um jeito e de outro, e vai modificando ao passar do tempo. Aí você pensa assim, será que tem um país, alguma região aí que se fala o espanhol mais certo? Pensa uma coisa, existe português mais certo? Claro que não. Português de Portugal é mais certo que português do Brasil? Óbvio que não, né? Não existe mais certo. Ah, me disseram que aqui em Curitiba fala o português mais certo. Já me falaram que lá no Maranhão é o jeito de se falar o português mais certo. Galera, isso não existe, tá? Não existe de forma alguma. Eu fiz alguns vídeos na internet, variação linguística, licença poética, português com música, que eu trato tudo desse contexto, tá? Como não existe português mais certo, não existe o espanhol mais certo, tá? Não é porque o espanhol veio da Espanha que o jeito do espanhol da Espanha falar é o mais correto, né? Claro que não. Isso não existe, tá? O que acontece é o seguinte. Outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui é quando eu estudava, depois que eu terminei a faculdade, eu fui estudar espanhol no Instituto Cervantes, que é o Centro Cultural Brasil e Espanha. Quando eu estudava lá, eu tive aula com uma professora espanhola, uma argentina, uma peruana, chilena. Daí teve um cara que substituiu, que era uruguaio, um professor brasileiro que já tinha vivido em alguns países de língua espanhola. Quando eu tive aula com a espanhola, que ela era de Barcelona, eu tive aula por 1 ano com ela. E eu acostumava ouvir ela falando e tentava falar parecido com ela. Aí no semestre seguinte eu tive aula com uma argentina, o sotaque era bem diferente. Eu comecei a querer falar do jeito dela. O que aconteceu? Quando eu já estava aí uns 5 anos estudando espanhol, eu naturalmente comecei a falar de um jeito, sem perceber, sem escolher, eu quero falar do jeito do argentino, eu quero falar do jeito do espanhol. Quando eu fui ver, eu já estava falando. Isso é uma série de coisas.
por eu ter assistido muitos filmes, ter visto muitos vídeos, ter ouvido muitas pessoas falando espanhol, ter tido aula aí com 6 professores diferentes, né, de 5 países de língua espanhola e um brasileiro. E à medida de tudo isso que eu comecei a soltar, escolhi sem pensar sobre uma forma que eu preferi de falar a língua espanhola. Então eu vou dar um exemplozinho quando eu falei a questão do sotaque, né, da variação. Vamos pensar o pronome pessoal do caso reto, né, primeira pessoa eu, em espanhol a gente escreve com Y-O, né? Quase tudo, se eu falar com a maior parte dos brasileiros, como é que fala eu em espanhol? Se o cara sabe, ele vai falar yo, né? Como se fosse um D, um J e um O. O som, né? Escreve Y-O, mas se falaria mais ou menos, né? A forma de escrever na questão da... Se você for estudar mais a fundo a fonética, o fonema, fonética e tal, você falaria assim. Você escreveria D-J-O. O yo é o mais certo? Claro que não. Tem regiões que fala yo, parece um I-O, né? I-O. Normal. Tem lugares que fala xô, como se fosse um C-H-O. Tá tudo certo. Então essa variação é bastante comum. Outra variação que tem bastante é com os 2 L's da língua espanhola. Quando você vamos pensar uma palavra assim, quando você fala calle, né? Calle, C-A-L-L-E, significa rua. Então você fala assim, yo camino por la calle, yo camino por la calle, yo camino por la calle. E aí por diante. E aí o LL pode ter o som do LH do português também. Você pode falar calhe, como chuva. Chuva em espanhol se escreve com 2 L's, lluvia, V-I-A. Então escreve lluvia, né? Lembrando que o V ele tem um som praticamente igual ao B, né? Então assim, você falaria lluvia, ou então chuvia, ou então lluvia, ou então lluvia. E aí, claro, há umas pequenas variações com relação a tudo isso. Da mesma forma, tem o mais certo e o mais errado? É claro que não. Aí você fala, professor, mas eu não sei, eu acho bonito o jeito do argentino falar, do uruguaio, do paraguaio, do venezuelano. Eu não sei, às vezes eu gosto de uma parte da Espanha, mas não gosto de outra. Assim, se tem um lugar que você acha mais bonito, acha mais legal, e você gostaria de falar igual, vai treinando, procura vídeo na internet. Ah, eu gosto do pessoal lá de Madrid falar, né? Região ali de Madrid, próximo a Madrid, na Espanha, que tem muitos lugares lá que eles colocam a língua entre os dentes, né? Quando tem ali o Y, quando tem a letra Z. Vamos supor, quando você tem o mês de março. Março, em português, você escreve com C cedilha. Em espanhol, você escreve com Z. É comum algumas regiões da Espanha falar marzo, colocar a língua entre os dentes, né? É o som do Z. A maior parte dos nativos de língua espanhola fazem isso? Não. Qual que é mais certo? Não existe mais certo. Tem que você fala do jeito que você acha mais bonito. Se naturalmente você já está conseguindo falar em espanhol sem perceber o sotaque que você usa, beleza, continue assim. Se você quiser escolher uma região, um país, procure assistir vídeos daquela região. Se, eu acho bonito o jeito do mexicano, o jeito do cubano falar. Ouça vídeos, ouça músicas e vai tentando repetir, vai tentando adequar o jeito que você acha mais legal, beleza? E aí pensando em outras formas, né? Puxa, professor, vou ter amanhã, vou ter essa semana que vem, eu vou ter uma entrevista lá, né? Ou então eu vou fazer a prova de proficiência, vou tentar lá sei lá, fiz o básico, comecei o intermediário, eu já vou tentar um B1, B2, ou já estou no avançado, né? Vou tentar o C1, C2, já estudei por muitos anos a língua espanhola. O que é legal você fazer? É você tentar fazer conversação. Você conhece alguém de língua espanhola, algum professor, né? Eu também, como eu dou aula de língua espanhola, se precisar ajuda, fale comigo. Você conhece algum nativo aí que você possa falar, conversar? Excelente! Liga para a pessoa, né? Llama el muchacho, la muchacha. Sei lá, escreve para a pessoa, pergunta, dá para a gente fazer uma chamada de vídeo, para a gente conversar somente em língua espanhola para eu treinar? Que eu vou ter uma prova daqui uma semana, 2 semanas, e parte dessa prova, muitas vezes, é a parte da oralidade, né? Você tem que ouvir, escrever, falar, e assim por diante. É bacana você fazer isso, tá? Procurar um momento de conversação. Ou então, você tem um amigo nativo de língua espanhola, né? Um conhecido, chama ele para conversar, troca uma ideia sobre qualquer assunto. Fale o assunto do dia, sobre política, sobre qualquer assunto que interesse os dois lados, ou interesse um lado pelo menos. Isso ajuda bastante também, porque daí você solta, né? Você não estava acostumado, às vezes você está estudando a língua espanhola por muito tempo, você não estava acostumado a falar, é um momento legal para você fazer isso. E é isso aí, galera. Então, me conta aqui nos comentários também, você está estudando a língua espanhola?
que você está fazendo aí? Quais são os seus objetivos? Você já viajou para um país de língua espanhola? Já chegou numa situação bem complicada lá? Você usou um falso cognato, né? Um heterossemântico? Você usou uma palavra num contexto, mas significava outro e vice-versa, né? Me deixa aí, me coloca aí nos comentários para eu entender, beleza? Se você gostar desse vídeo, dá uma curtida, manda para os teus amigos, manda para quem você acha que vai gostar. Se quiser me seguir lá no Instagram, no Facebook, vou deixar aqui na descrição. E olha aqui, daí vou deixar também o link dos vídeos aqui no card relacionado à variação linguística, outros vídeos relacionados a esse assunto que eu falei nesse vídeo agora. Beleza? Falou, galera. Até mais. Abração.